Aprendendo a viver uma vida calma. Aprendendo a viver uma vida sem internet, não sem internet, fora da internet, com 20 anos. Bom, rapaziada, esse é o tema do meu vídeo de hoje. Bom, é muito simples e é bem pertinente, por assim dizer, porque foi bem pertinente na minha vida. E eu creio que cada vez que a internet se expande mais e que as crianças cada vez têm mais acesso à internet, esse vídeo é muito importante. Bom, esse vídeo é importante até para você que é adolescente, na minha opinião, até mesmo as pessoas que já são mais velhas, porque você pode ver o impacto que tem na vida de uma pessoa a internet. Bom, em 2017, vou começar a contar aqui minha história para vocês entenderem a importância do que eu tô falando. Em 2017, eu descobri um problema no coração, isso não tem nada a ver com a internet até certo ponto. Eu descobri que eu tinha um problema no coração, eu era uma pessoa muito ativa, eu tinha, como é que eu vou dizer? Hum, eu era bem realmente ativo, jogava bola, corria, andava de bicicleta pela cidade toda, e isso morando no Brasil. Então, tipo, a minha vida era realmente uma vida de uma criança normal, até eu descobrir que eu tinha problema no coração. Eu tive muito tempo sofrendo com esse problema, sem saber que era um problema de coração, porque por falta de realmente negligência médica por certos aspectos. Eu sempre voltava com os mesmos sintomas, que era náusea, dor de cabeça, vômito, fraqueza, tontura, e o que os médicos falavam? Bom, é uma virose. Então, nessa virose, o que eles faziam? Passavam de pirona, passavam um remedinho aqui, isso e aquilo, e mandava pra casa. Só que, depois de muito tempo, já isso com 12 anos, já 13 anos, eu descobri que eu não tinha uma virose, e sim um buraco no coração. Eu tinha um furo no coração que ele bombeava o sangue pra fora do meu coração. Então, o que que acontecia? Conforme eu fazia exercício, fazia qualquer coisa, e ninguém percebeu esse padrão, nem mesmo eu percebi esse padrão, que sempre quando eu fazia alguma coisa e me esforçava bastante, eu ficava com esses sintomas depois. Então, eu tive realmente que parar de fazer qualquer tipo de exercício físico ou qualquer coisa que exigisse mais do meu batimento cardíaco. Isso acabou resultando que eu comecei a viver numa bolha. Eu comecei a ser uma criança de vidro, porque eu não podia fazer nada que outra criança normal fizesse. Isso aonde? No início do hype ali do YouTube, do hype dos jogos e tudo mais, né? Foi quando eu comecei. Eu falo como se eu fosse muito velho, eu tenho 20 anos, foi há alguns anos atrás, mas era quando eu era adolescente, pré-adolescente. E o que é que aconteceu? Eu sempre gostei, desde o início que apareceu a internet, da ideia de criar conteúdo, né? Sempre foi uma coisa que era enraizada no meu coração, por assim dizer. Mano, eu quero criar conteúdo. É uma coisa que eu quero viver disso e eu vou viver disso. Então o que uma criança normal começou a fazer? Vídeo sem saber o que fazer. Olha essa belezura aí. Eu tô aqui começando o canal. Agora o canal ainda tá uma bosta, a câmera tá uma bosta. Mas daqui pra um mês, mais ou menos, eu já consegui ajeitar as coisas, galera. Eu tô com... Bom, vocês viram o resultado dessa coisa maravilhosa, né? E o que que acontece? Depois que eu comecei com essa ideia de vídeos, eu gostava muito de jogos, como qualquer outra criança. A questão é que eu não podia fazer mais nada que uma criança normal fazia, a não ser jogar. E isso acabou se acarretando que eu comecei a jogar demais. Bom, quando eu vim para Portugal, os meus pais vieram na ideia de buscar um tratamento melhor para o meu coração, já que no Brasil eu só podia fazer uma cirurgia na época e era pelo SUS, só que era aberto o coração. A outra cirurgia, se eu quisesse fazer, eu teria que fazer em outro estado, e eu morava em Rondônia, lá no fim do mundo, lá, e teria que fazer em outro estado, ia ter que fazer intravenoso, mas custava 130 a 150 mil reais, e é um dinheiro que os meus pais não tinham e não têm até hoje. Então, eu realmente não tinha opção a não ser abrir meu peito. A questão era que eu já sempre tive uma saúde um pouco frágil, por assim dizer. Os meus pais não quiseram fazer, eu nasci em Portugal, eles decidiram voltar para Portugal, pensando, mano, aqui a gente vai conseguir um... Eles não pensaram, mano, aqui a gente vai conseguir um tratamento melhor, né, pro meu filho. Só que o que aconteceu? No primeiro exame que eu fui fazer em Portugal, que era tipo para ver o diâmetro do furo que eu tinha no coração, eles basicamente me deram uma anestesia que eu tive uma reação alérgica. Então, quando eles colocaram um tubo pela minha garganta para ver o tamanho do furinho que eu tinha no coração, basicamente o meu pulmão travou, ele inchou e eu fiquei numa cama de hospital com um tubo preso e não conseguia respirar. Eu quase morri nesse dia apenas fazendo um exame. E o que que eles disseram? Bom, a gente não conseguiu ver o tamanho, a gente vai ter que fazer outros exames e tal, não sei o que, não sei o que. E acabou adiando esse exame mais pra frente, que nunca foi feito. O que que aconteceu? Eu comecei a engordar muito nesse processo, já que eu era uma criança que não saía de casa. E basicamente eu vivia escola, casa, só que nesse processo eu comecei a me apegar realmente aos jogos. Eu comecei realmente a dar mais ênfase nisso. Já que era uma coisa que eu gostava, criar conteúdo, eu comecei a aplicar isso aos jogos. Eu comecei a criar conteúdo de jogos.
Não deu certo, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Não deu certo e eu acabei meio que me frustrando. No início do lockdown, eu já criava algum conteúdo. Só que no ano de 2020, bem no início ali, no primeiro ano de 2020, de janeiro de 2020, até mês 6 de 2020, eu engordei cerca de 40 quilos. Isso para um adolescente é muito, muito peso. Até para um adulto é muito peso, mas para um adolescente é muito pior. Agora imagina um adolescente que tem asma, desvio de septo, rinite alérgica, isso por alto, né, fora das 500 alergias, e um problema no coração. Então, isso tudo agregado me tornou cada vez mais frágil, por assim dizer. Um adolescente totalmente isolado da vida normal, por assim dizer. Eu não conseguia lidar com alguns problemas, e até agora estou aprendendo a lidar com alguns problemas que um adolescente já saberia lidar normalmente, né? O que aconteceu? Quando eu entrei nesse processo de engorda, parecendo um porco que foi separado realmente para engordar, eu não sabia o que fazer. E a minha vida parecia ser muito mais fácil na internet. Por quê? Basicamente, tudo que eu fazia na vida real era estudar. E eu era bom nisso, diga-se de passagem. A questão foi, os meus pais começaram a brigas, começaram a ter discussões e algumas coisas e finalmente acabaram se separando no futuro. Só que, como o único objetivo de eu ter notas boas naquela época era, mano, quero agradar meus pais, eles começaram a ter muita discussão e meio que fizeram algum descaso em algum momento disso, eu comecei a meio que cagar pra isso também. A mente de um adolescente revoltado, essa é a verdade, eu tenho que ser sincero. Então o que que se passou na minha cabeça? Mano, tô nem aí pra isso. A minha vida é mais fácil nas redes sociais, eu quero viver de redes sociais, então eu vou começar a gravar conteúdo e caguei pro resto. A gente já tava preso em casa no lockdown, né, nessa época. E o que que aconteceu? Eu simplesmente ignorei meus estudos, a minha habilitação, e todos os outros processos que eu deveria viver na vida normal, e comecei a focar 100% a minha vida aos jogos. Eu comecei literalmente, mano, eu vivia a prol de jogar. Durante 4 anos da minha vida eu fiz isso. Então, até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu ainda vivia nessa vida de, mano, me dedicar 100% a isso. Eu quero ser jogador profissional, eu quero criar conteúdo com isso e viver sobre isso. E eu, mano, eu acho que é legal, sim. Eu gosto dessa ideia de você poder trabalhar com uma coisa que você realmente gosta. Tanto que se eu tiver a oportunidade de voltar a jogar e realmente ser profissional nisso, talvez eu ainda faça. Mas isso foi muito mal aplicado à minha vida. Porque eu já não tava jogando, fazendo isso porque eu gostava, eu tava aplicando todos as outras frustrações da minha vida, tentando consertar nisso. Então eu não tava fazendo isso pela motivação certa ou do jeito certo. Então eu tava negligenciando toda a minha vida em geral, tanto emocional, que mais no futuro eu tive uma depressão profunda, foi onde eu cheguei no meu auge de peso. Eu cheguei a pesar 162 a 170 quilos, é um peso absurdo. E isso sendo um jovem de 17, 18 anos, sabe? Então, tipo, eu não tinha autoestima, não tinha vontade de nada. E foi onde eu tive meus primeiros pensamentos realmente de pô, tirar minha própria vida, né? Foi uma fase muito ruim mesmo. E que eu não sabia o que fazer. Meu pai foi embora, passado um tempo. E, mano, eu tive que aprender a ser gente. A verdade é essa. Eu acho que não sei o motivo ao certo que me fez sair dessa dependência, porque eu simplesmente de um dia para o outro tive que abandonar o meu computador e pegar uma enxada, né? Então foi basicamente isso que me fez virar homem, por assim dizer. Eu ainda tenho muitos aspectos ainda que precisam ser melhorados, mas eu creio que a partir desse momento do choque de realidade foi aonde eu percebi, mano, eu afundei a minha vida, acabei com meus estudos, frustrei todos os meus planos, tudo que eu sonhava, mano, criança, de ser médico, já não são aplicáveis, simplesmente porque, mano, eu descontei toda a minha frustração, tudo que deu errado durante a minha vida, nos jogos e num sonho que nem sei se realmente era meu, era uma forma de eu dizer, mundo, eu tô aqui, eu quero ser grande em alguma coisa, sabe? E, mano, eu creio que sim, muitas partes da minha adolescência tem alguns problemas por causa dos meus pais, mas eu creio também que uma falta de instrução, tanto na internet quanto mesmo escolar, talvez, e não sei explicar da onde vem esse problema, mas são várias coisas que me levaram a isso, e o ponto principal aqui que me tocou foi realmente o peso que eu ganhei, que foi uma coisa absurda, de verdade. Eu de 2020 a 2024, eu pesava o dobro. Então, tipo, pesava 80 quilos e já era um peso até alto para um. 80 não, pronto, 75, 70 por ali para um jovem, né, para um adolescente, já era bastante peso, mas eu sempre fui um pouco mais, os ossos mais largos, sempre fui um pouco mais pesado, e eu dobrei esse peso, literalmente, em 6 anos, que eu não vivia mais nada a não ser jogar
escola, jogar, escola, jogar escola. Então, era isso. E era tudo em casa, porque a gente tava em EAD. Então, basicamente, eu vivi a minha vida nisso. E eu não sabia o que era viver fora de casa, mano. Pra vida em si, isso é mais fácil dentro da internet, mano, sempre as pessoas sempre foram muito queridas na internet, sempre todo mundo me tratava bem, e eu era muito sociável na internet, só que isso não se refletia na minha vida, porque eu era muito ignorante, de verdade, tratava todo mundo mal, gritava com todo mundo igual um idiota, literalmente. Tem que ser sincero, não vou mentir, a verdade é essa, porque, mano, é como se eu vivesse sempre estressado, eu não sabia entender o porquê. Eu vivia sempre frustrado, e, tipo, não que ainda não vive alguns aspectos, não sou mais estressado como eu era, mas, tipo, a frustração ainda acaba se acumulando porque, mano, é um processo de você mudar aquilo tudo que você fez de errado durante anos. Então não é um processo fácil. Eu creio também que depois que eu me converti, que eu voltei aos caminhos de Deus, né? Porque antes era icônico. Eu peguei a época do Minecraft, a época do início do Minecraft, eu gostava muito da Bibi, do Sir Pedro, do Resende, da ADR, mano. Oh, meu Deus, eu me inspirava naquilo, eu queria fazer aquilo. E basicamente dava minha mãe, vamos pro culto. Aí o Everton, tinha um trabalho pra fazer. Não tinha trabalho nenhum, irmão. Eu tava inventando história. Eu não tenho trabalho pra fazer, mano. Cansei de contar as vezes que eu apanhei, falando que eu tinha trabalho pra fazer, pra ficar em casa jogando, em vez de ir pra igreja. Mano, teve uma vez que ela me pegou e eu tava fazendo farm de cacto no servidor do Sr. Pedro. Uma coisa totalmente aleatória. Mas eu levei um couro, velho. Você não tem noção. Mas passado um tempo agora, já tem alguns anos, uns 2 anos, creio eu me converti. E, mano, eu creio que sim, tenho trabalhado muitas coisas nesse aspecto, tanto espiritualidade quanto mentalidade, porque minha mente e meu emocional tá totalmente destruído. Tanto questão de confiança, questão de, pô, saber o que fazer, realmente ter um sonho, ter uma ideia de pra onde seguir. Porque, imagina, eu coloquei aquilo tão centrado na minha vida que aquilo era como se fosse um deus pra mim. Então eu vivia a prol de jogar, eu vivia em prol de jogar, no caso, né? E, mano, isso simplesmente acabou com o meu futuro naquele momento, até eu me ligar do que eu tava perdendo, entendeu? Então, tipo, o erro não foi eu jogar, o erro foi eu não saber me controlar, entendeu? O erro foi, tipo, a compulsividade, ou foi a facilidade que a internet trouxe em alguns aspectos. Então, tipo, eu não precisava lidar com relacionamentos muito complicados, porque eu tinha vários outros relacionamentos e, tipo, briguei com uma amiguinha aqui na internet, pô, caguei, arrumei outro e vou jogar com outro, entendeu? Então, tipo, eu não precisava cultivar relacionamentos, não precisava fazer nada, porque a internet simplesmente trazia muito fácil isso pra mim, né? Então, eu comecei a viver meio viciado, por assim, viciado realmente à internet e a jogos, porque me trazia uma facilidade, me trazia uma forma de eu descontar as minhas frustrações, entende? E eu creio que isso foi um desabafo, por assim dizer, porque, mano, eu posso explicar essa história muito melhor, mas eu não quero fazer um vídeo de 40 minutos falando sobre a minha vida, apesar que ninguém me conhece. A ideia é apresentar um problema que eu tive, que pode ser que muitos adolescentes tenham, e pode ser que até jovens tenham, que é, mano, não saber por onde, não saber o que fazer, não saber o que começar. Então a ideia é eu me redescobrir nesse canal, a ideia é eu, tipo, aprender a viver novamente, porque nesses 2 últimos anos eu tenho aprendido tanta coisa, tenho, mano, mudado tantas coisas no meu caráter, na minha personalidade, até mesmo na minha mentalidade de, tipo, mano, será que eu consigo? Porque até agora eu fui só colecionando frustrações, não conseguia fazer nada, e, tipo, deixava tudo a meio, e a minha ideia é começar algo que eu vou terminar. Então eu espero que vocês tenham gostado da ideia, espero que vocês possam se redescobrir comigo, ou, não sei, de alguma forma vocês se espelharem no que eu tô fazendo, ou na iniciativa que eu tive, e não sei qual ideia que vocês têm, eu espero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam desse tema específico, porque eu acho que é um tema muito atual, e realmente é um tema que pode estar machucando algumas pessoas, mas as pessoas ainda não entenderam o que é isso. Porque é muito difícil de você sair de um problema quando você tá afundado nele. E por mais que as pessoas tentem te puxar, você não quer sair, porque é muito mais fácil ficar ali. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que vocês tenham algumas coisas a agregar nesse conteúdo, porque eu, sinceramente, comecei meio na hora, sabe? Tô aprendendo ainda o que eu vou fazer. Mas eu gosto da ideia de criar conteúdo e de poder ajudar as pessoas, rapaziada. É isso, valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Beijão!